Pessoal, tem um outro caso aqui. Paciente de 92 anos, sexo feminino, com uma história desconhecida, tá? Pediram uma tomografia, paciente internada, pediram tomografia de tórax e de abdômen, certo? Aqui no tórax a gente vê umas consolidações ali na base direita, derrame pleural bilateral, né? A paciente bem idosinha mesmo, né? Agora, o que chama atenção no abdômen é que a gente tem um pouco de líquido livre no espaço de Morrison, essa região aqui, né, entre interface hepatorenal, né, perihepático, a gente vê líquido aqui no rebordo hepático, em volta do fígado, periesplênico aqui em volta do baço também, né, e sob as cúpulas diafragmáticas, então subfrênico, né, e um pouquinho de líquido na pelve também, certo? Tô delimitando os bolsões aqui só pra gente ver de acordo com a anatomia, fica melhor. A gente vê um pouquinho de líquido aqui também, que é interalça, né, na parede abdominal, certo? E tem um abdômen bem feio, né? Um abdômen bem diferente, né? A gente vai destrinchar esse caso aqui, certo? Bom, a gente tem os rins com aspecto atrófico, vamos passar por eles aqui, ó. Rins com aspecto atrófico, né? Aquele aspecto típico de medular bem lipossubstituída, né? A gente vê bastante gordura medular, o rim tem os contornos lobulados, tem os cistos do lado esquerdo, tá? O exame foi feito só sem contraste, sem história clínica, só lembrando disso, tá? A gente tem o fígado aqui, ó, vamos pro fígado. Fígado tá ok, não é nada de muito significativo não, tá? A gente tem uma ateromatose importante, e aqui que está o X da questão dessa paciente, certo? Aqui é interessante que, olha só, a ateromatose dela se estende até a femoral. A gente vê a femoral superficial e femoral profunda inteirinha calcificada, fora os outros ramos, ó, os ramos mais finos também, ramos musculares aqui, ó aqueles vasos subindo para a parede abdominal. O que é aquilo? A artéria epigástrica, né? Os vasos epigástricos subindo para a parede abdominal. Muita ateromatose, certo? Então vamos lá. Ilíacas, todo mundo comigo. Ilíacas externas, certo? Vamos subindo. Ilíacas comuns juntou com as ilíacas internas, certo? Comuns, aorta, é ok. Aí eu tenho um vaso ali na frente da aorta. Que vaso é esse? Mesentérica inferior, certo? Tô indo de baixo para cima, né? Que burro. Vamos fazer de cima para baixo que é melhor. Então descendo a aorta, primeiro ramo da aorta, tronco celíaco, certo? Essa estrutura aqui, tronco celíaco super calcificado, né? Aí, ó, ramo do tronco celíaco, a esplênica, outro ramo, hepática própria, né? Aí os outros ramos, olha, ó, gastroduodenal, gástrica esquerda, tudo calcificado, certo? Todos os ramos da esplênica, olha só o hilo esplênico como é que tá, né? Então tá bom. Então a gente viu aqui que a mesentérica superior não sai do tronco celíaco, então ela deve estar aqui, ó, é esse próximo ramo aqui. Mas aqui, olha que particularidade que a gente tem. Eu vou jogar na janela óssea pra gente ver. A gente não vê luz do vaso, né? A gente não vê placa parietal calcificada, a gente vê cálcio em tudo ali e não vê luz do vaso. O que significa isso? A princípio, significa que o paciente corre grandes riscos de desenvolver uma isquemia mesentérica, né? Porque com uma ateromatose desse tamanho, né, a gente pode ter o paciente já com sintomas de claudicação intestinal, né? Pode ter uma série de sintomas clínicos aí. Agora, olha como que tá estranho esse abdômen.
a gordura abdominal está densificada, né? Tá borrada difusamente ali. A gente tem aquele líquido livre que a gente já tinha visto, certo? Então, a gente tem uma distensão de segmentos delgados ali, com nível líquido em alguns desses segmentos. E tem um achado que é patognomônico dessa alteração, em conjunção com todos esses outros achados que a gente viu de ateromatose e tal, e essa ausência até de luz da mesentérica superior. Olha só, alguém sabe o que é isso? Isso aqui é um achado importantíssimo. Isso aqui sempre tem que procurar em todo exame, porque isso mata o paciente, tá? Deixar passar um negócio desse aqui, o paciente morre, tá? A gente está falando de pneumatose intestinal. A gente está falando, sei lá que esse computador está conversando sozinho. A gente está falando de pneumatose intestinal. Pneumatose intestinal é a deposição de gás na parede das alças intestinais, certo? A gente tem vários segmentos que estão com pneumatose intestinal. Mas olha só, pneumatose não deve ser confundida com gás, propriamente dito. Por exemplo, aqui nesse segmento, a gente tem pneumatose intestinal aqui? Não, a gente tem gás que respeita a gravidade, né? O líquido fica para baixo, o gás fica para cima, porque é menos denso, né? E ali a gente tem uma outra situação, tá? Aqui a gente tem gás na parede posterior da alça, certo? Então isso aqui indica pra gente que o gás está dentro da parede e não dentro da luz, tá? A pneumatose é isso. A pneumatose é uma isquemia acentuada em que há translocação bacteriana, em que há translocação de gás de dentro da alça, e com a translocação bacteriana, produção de gás e deposição dentro da parede abdominal, da parede do intestino, tá? Pode ser de delgado, pode ser de cólon. Nesse caso aqui, como a gente tem um comprometimento ateromatoso importante, severo, da mesentérica superior, a gente tem o comprometimento principalmente das alças intestinais do delgado aqui, certo? Do jejum. E esse borramento inflamatório é todo secundário a isso, né? Porque isso gera um processo inflamatório, liberação de mediador inflamatório muito grande, né? E isso gera alterações metabólicas importantes no paciente. E o tempo aqui é crucial, né? Para a abordagem cirúrgica do paciente, certo? Então, assim, da mesma forma que quando a gente identifica uma hemorragia intracraniana, a gente tem que ligar para o médico assistente para falar que aquilo lá é uma hemorragia, que o caso é grave. Quando a gente vê pneumatose intestinal num paciente, a gente tem que ligar para o médico assistente para falar, entendeu? Porque se esse paciente ficar aí para entrar para o centro cirúrgico, sei lá, 4, 6 horas depois, ele pode perder o drive cirúrgico dele, perder todas essas alças aqui que estão isquemiadas, entendeu? Então, a modalidade cirúrgica eventualmente acabar sendo um open close. O open close é a situação em que quando você abre, não sobra alça viável. Todas as alças estão isquêmicas e não tem mais o que você fazer ali. Se você for ressecar, você vai tirar tudo do paciente, né? Aí, nessa modalidade, não tem muito o que fazer. Você acaba fechando e dando um voto de confiança aí para que haja uma revascularização e tal. Existem modalidades em que há a possibilidade de abordagem do trombo quando a gente identifica a localização dele, né? Mas nem sempre isso é fácil, né? E em se tratando de um paciente potencialmente grave com um drive cirúrgico e um risco anestésico eventualmente alto, né, o tempo cirúrgico pode não permitir que isso seja realizado, né? O contato com a vascular, chegada e abordagem do trombo, às vezes não dá, tá? Na maioria das vezes, inclusive, não dá, tá? Então, assim, o primeiro sinal de pneumatose, tá? Tem que entrar em contato com o médico assistente. Isso aqui já não é um primeiro sinal de pneumatose, tá? Isso aqui é uma pneumatose franca, tá? É um paciente que estava internado por uma suspeita de
de pneumonia, né? Mas que na verdade estava desenvolvendo uma pneumatose, começou com sintomas abdominais frustros, né? E quando foi para tomografia já tinha um comprometimento severo aí, tá?